Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de iOS utilizando aqui a linguagem Swift. No caso, vamos continuar aqui a parte da lógica da programação utilizando Swift e no vídeo de hoje vamos trabalhar com a parte de arrays, ou seja, vamos verificar aqui de que forma é que conseguimos criar arrays e de que forma é que conseguimos manipulá-los. Por exemplo, aqui no caso eu vou querer criar aqui uma variável chamada vazio, em que eu quero colocar aqui um array vazio um array vazio de elementos. O que acontece é que, por isso mesmo, ao fazer aqui este elemento, eu não consigo identificar aqui qual é o tipo de dados que eu vou colocar aqui dentro. Então, neste caso, eu obriga-me aqui a criar o array identificando qual é o tipo de dados que eu vou colocar. Então, neste caso, eu vou colocar aqui a identificação de que isto será aqui ints. O que acontece é que, neste caso, eu crio aqui um array em que tem informação de 0 elementos. Para além disso, eu posso também criar aqui um array e neste caso eu vou-lhe atribuir aqui um conjunto de valores e colocando aqui um conjunto de valores eu por simplesmente deixo de ter a necessidade de colocar aqui as informações que eu tenho lá dentro. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2, 55, 3, 4, 44, 22, 45 novamente, 65 e, por exemplo, novamente 22. E ao fazer este processo eu por simplesmente deixo de ter a necessidade de identificar aqui o tipo de dados. Posso colocá-lo sem qualquer problema, mas não tenho essa necessidade. E reparem automaticamente, ele informa-me aqui que eu tenho aqui 9 elementos e todos estes elementos são estes elementos que eu estou a colocar aqui à frente. Para além disso, eu posso colocar também aqui a informação do seguinte, se eu quiser aqui vazio.count, eu por simplesmente vou identificar quantos elementos é que existem no array vazio e automaticamente dá-me aqui o 0. Ou seja, o que acontece? O count vai-me dar a informação de quantos elementos, ele vai contar quantos elementos é que existem em cada um dos arrays. Ou seja, se eu fizer a mesma coisa para aqui o meu idades, no caso, não idade, mas idades, ele dá-me aqui a informação dos 9 elementos, ou seja, eu consigo puxar a informação que eu tenho acerca de cada um dos meus arrays. Posso ainda pegar neste elemento e colocar o seguinte, idades.first e consigo colocar idades.last, em que no caso ele vai me dar aqui a informação de qual é o primeiro e o último elementos do meu array, ou seja, eu consigo identificar aqui sempre estes elementos. Para além disso, eu posso colocar aqui, por exemplo, idades na posição 0, ou vamos colocar aqui, por exemplo, idades na posição 1, e ele vai me dar aqui o segundo elemento que eu tenho no meu array. Isto porquê? Porque o array em Swift é, como na maior parte das linguagens, 0 indexado, ou seja, no caso, ele vai-me guardar valores em posições, iniciando sempre pela posição 0, ou seja, neste caso eu tenho aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posição 8 será a última. Tenho 9 elementos, a última posição será a posição 8, a primeira posição será a posição 0. Se eu colocar ainda aqui a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, quero ver o último elemento do meu array vazio, ele dá uma informação aqui de nil. E quando eu tenho aqui uma informação de nil, basicamente tenho uma informação de algo que não existe, ou seja, tenho algo que será nulo. No caso de Swift, nós estamos a trabalhar aqui com nil e não com o nulo, mas o processo é muito semelhante, ou seja, basicamente não existe nada na posição last no array vazio, ou seja, isto permite-me eu ter aqui esta informação e conseguir puxar aqui estes elementos, ok? Continuando aqui um bocadinho, eu vou se calhar remover aqui estes conteúdos. Algo que nós vamos querer fazer é de que forma conseguimos perceber a forma de organizar os nossos arrays. O que é que eu vou aqui fazer? Eu vou fazer aqui o seguinte, idades.append e vou querer adicionar-lhe aqui um novo elemento. É que este elemento eu vou colocar aqui, por exemplo, o elemento número 10. E ao executar aqui este elemento, ao executar aqui esta instrução, eu se calhar vou cortar aqui um pouco. Vou retirar aqui, por exemplo, estes elementos. E se eu fizer aqui este append, eu pura e simplesmente consigo perceber que me foi adicionado então aqui mais um elemento, o elemento 10, aqui no final do meu array. Ou seja, pura e simplesmente eu tenho aqui esta apresentação dos elementos que eu já tinha e adicionei-lhe um outro elemento. No entanto, eu posso querer inserir este elemento ou posso querer inserir um elemento numa posição específica. Então, no caso, eu vou colocar aqui um insert. E no insert eu vou dizer aqui qual é o novo elemento que eu quero colocar. Neste caso eu vou colocar aqui, por exemplo, o elemento 12. Okay? E vou informar que querem colocá-lo na posição, por exemplo, 3. E o que acontece? Tenho aqui posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então o que acontece? Entre o 3 e o 4, se eu executar aqui o meu array, eu vou passar a ter ali o 12. Ou seja, por isso mesmo eu consigo puxar toda esta informação.
Algo que nós ainda não vimos, mas que faz todo sentido nós também trabalharmos, é a parte de como é que eu consigo efetivamente mostrar estes elementos ao utilizador. Aqui neste caso nós estamos a executar esta informação, mas nós conseguimos ver aqui um debug de cada um dos nossos elementos e de cada uma das nossas variáveis. No entanto, nós não conseguimos ter aqui uma percepção de como é que conseguimos apresentar isto ao utilizador. Então, no caso, eu vou utilizar aqui a função print e vou imprimir aqui o meu idades. E o que acontece é que, por simplesmente, eu consigo verificar aqui todos os meus elementos, verifico também que todos estes elementos estão entre aspas e têm um /n no final. E reparem, aqui na minha janela de baixo eu consigo verificar o que é que será então aqui o print do meu conteúdo. Ou seja, desta forma o print consegue-me apresentar no formato, neste caso de string, todos os elementos que eu tenho dentro do meu array. Esta também é uma característica da linguagem Swift, em que, pura e simplesmente, se eu quiser apresentar o conteúdo de um array, eu consigo escrevê-lo automaticamente fazendo aqui um print e consigo carregar todos os meus dados de uma forma automática para qualquer elemento. Para além disso, eu tenho aqui mais um conjunto de funcionalidades e vamos ver aqui uma que é o idades.sort. Se eu fizer aqui um sort, eu pura e simplesmente o que vai acontecer e vamos fazer aqui também um print do idades e eu vou conseguir pura e simplesmente fazer aqui uma ordenação do meu array. Reparem, automaticamente o meu array passou a estar ordenado e mesmo podemos comparar aqui em baixo. Eu tenho aqui todos os meus elementos a serem ordenados de forma crescente. Ou seja, reparem, eu pura e simplesmente consegui organizar todo o meu conteúdo de uma forma muito mais simples, muito mais direta. Posso ainda, e vamos aqui aumentar aqui um pouco aqui o espaço, posso ainda fazer aqui também um reverse, okay? Em que, no caso, o reverse vai me permitir eu estar a apresentar o meu array ao contrário. Ou seja, no caso, o que acontece? Se eu quiser ordenar não de forma crescente, mas de forma decrescente, eu devo fazer aqui um sort e um reverse. E automaticamente eu consigo ter aqui toda esta percepção e toda esta organização. Ou seja, ordenação crescente e ordenação decrescente pode ser feita desta forma, utilizando aqui a parte do sort e que eu caso queira fazer aqui uma ordenação reversa, eu faço um sort e depois um reverse. No caso de eu ainda querer, por exemplo, baralhar os meus elementos, eu tenho também um método que me permite fazer esse elemento. Então se eu vier aqui e fizer, por exemplo, um idades.shuffle, o que vai acontecer é que, pura e simplesmente, eu vou conseguir baralhar todos os meus elementos. E reparem, aqui eu tenho aqui 12, 10, 45, 3, 4, 55, 2. Se eu clicar aqui novamente, ou se realizar, por exemplo, aqui um print aqui novamente as idades, só para refazer, ele mantém-me aqui a ordenação anterior, mas ele pura e simplesmente ele faz-me aqui, reparem, aqui ele já me fez aqui uma nova realização aqui do shuffle. Ou seja, o que acontece, se eu fizer aqui uma alteração apenas numa linha, por exemplo, aqui vamos imaginar que eu faria aqui novamente o print do idades, reparem, ao executar aqui isto, ele vai me executar apenas aqui este bloco, mas se eu fizer até aqui, por isso simplesmente ele já me vai refazer então aqui este elemento. E reparem, de cada vez que eu executo aqui este comando, ele por isso simplesmente faz-me aqui um print do meu array com novas informações ou com uma ordenação feita de uma forma diferente, uma vez que o shuffle permite fazer exatamente este processo de baralhar os elementos que eu tenho dentro do meu array. E fica então visto aqui a parte de utilização de arrays utilizando a linguagem Swift. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.